A CPI Federal chegou ao fim e seu relatório foi aprovado recentemente. Entretanto, uma polêmica que se levantou foi que na versão original que foi vazada sobre esse relatório, o Bolsonaro seria acusado de genocídio contra povos indígenas. Além do fato do Bolsonaro ser chamado de genocida há muito tempo. Então, levantou-se no ar. Será que isso foi acerto, retirar essa acusação? Será que há base para chamar o Bolsonaro de genocida, ou isso é um erro, um termo equivocado? Pois bem, então aqui nesse vídeo eu vou apresentar que sim, há evidências que Bolsonaro sim tentou praticar ou praticou genocídio contra povos indígenas, com discutível um ponto, que é um ponto importante. Então, de toda forma, é possível falar isso, porém, talvez não tenha sido um erro retirar isso do relatório final. Bom, então se você quiser entender isso, fique por aqui. Eu sou Gustavo Lustosa e você está no Biologia Política, um canal de divulgação científica, mas também da análise política. Aqui nós defendemos as famosas políticas públicas baseadas em evidências. Então nós lutamos pela conservação ambiental, desenvolvimento sustentável, pela defesa da democracia, pela melhoria da educação do nosso sistema político. Se interessou? Então fique por aqui, se inscreva, ative o sininho, compartilhe com os amigos. Agora você já fez tudo isso, então vem comigo. Então, a CPI levantou muitos dados interessantes, teve muitos erros, inclusive, ao longo do tempo, que eu comentei um pouquinho lá na página, mas eu acho que ela teve ali, cumpriu de certa maneira, não foi em vão, como eu temia, para ser sincero. Mas ainda ficou no ar a grande questão. Bolsonaro foi genocida ou não? O que realmente nós podemos falar que esse governo fez, além de ser irresponsável, além de ter sido incompetente, entre outras coisas. Bom, então, primeiramente tem que ver qual que é a definição de genocídio. O conceito oficial que está no Tribunal Penal Internacional de Haia, é o termo conceito original desde o início, na verdade, entende-se por genocídio qualquer um dos atos que a seguir se enumeram praticado com intenção de destruir, destaca esse termo, no todo ou em parte de um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, enquanto tal, homicídio de membros do grupo, ofensas graves à integridade física ou mental dos membros do grupo, sujeição intencional do grupo a condições de vida com vista a provocar a sua destruição física, total ou parcial, imposição de medidas destinadas a impedir o nascimento no seio do grupo, transferência à força de crianças do grupo a outro grupo. Então, veja que esse conceito ele tem duas coisas muito importantes. Primeiro, são atos que são intencionais, tá? Segundo, esses atos têm que ter com a intenção de destruir, mesmo que seja parcialmente, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Tá? Então, esse foi um dos pontos que eu acho, essa segunda parte ela é bastante importante, para o debate aqui. Por quê? A primeiro momento, o que o Bolsonaro fez errado afetava toda a população. E por isso, não poderia ser chamado de genocida. Primeiro momento que a gente olha o que ele fez. Tá? E vamos lá, vou recapitular de novo. O que o Bolsonaro fez e por quê? Vamos lá. Desde o começo, isso não é uma opinião minha, não é minha visão, isso era público e notório. O Bolsonaro era defensor da tal quarentena vertical, com o objetivo de desenvolver o que ele chamava de imunidade de rebanho. Essa ideia, na verdade, não foi dele, partiu do Boris Johnson, do Reino Unido, pelo menos publicamente. Depois o Trump também defendeu. Só que ambos mudaram de ideia. O Boris Johnson, depois que ele pegou Covid e quase morreu, e também quando saiu aquele estudo do Imperial College mostrando que a doença era muito pior do que se imaginava. Eu sei que aquele primeiro artigo tinha muitos problemas, eu comentei sobre isso. Tá? Só que, na essência, continuou de pé, a doença era pior do que se imaginava, o vírus. E principalmente, houve vários outros artigos mostrando também que não funcionaria uma quarentena vertical. E depois o Imperial College fez artigos muito melhores. Eu já fiz um vídeo especificamente mostrando que o artigo entre aspas, final que eles fizeram ano passado foi muito assertivo, acertou com muita precisão o número de mortos até que o Brasil teve e outros países em no primeiro ano de pandemia. Mas o importante é que tanto o Boris Johnson quanto o Trump abandonaram essa ideia. Primeiro o Boris, depois o Trump. Mas o Bolsonaro continuou. Tá? E novamente, isso não é minha opinião, isso era público e notório. E até defensores do Bolsonaro, até começo desse ano, falavam sobre isso. Tá? O que é então? Mas aí que tá, porque a gente sacava o quão absurdo era a ideia da quarentena vertical, mesmo que pudesse funcionar. O que essa ideia dizia? Que o ideal seria isolar só o famoso grupo de risco, que seriam os idosos, pessoas imunorreprimidas com outras doenças, enquanto o resto da população, tipo 70% da população ou mais,
viveriam sua vida normalmente, com justamente a intenção que elas fossem contaminadas. Aí supostamente poucas morreriam e aí se desenvolveria a imunidade de rebanho, porque de fato, depois que uma boa parcela da população é contaminada, daí depende o quão contagiosa é a doença ou não, em vários fatores, isso faz com que a doença, que o vírus tenha muita dificuldade, ou outro patógeno que seja, para continuar se espalhando pela população. Só que a imunidade de rebanho, a imunidade coletiva, que é o termo correto, natural, ela é muito pouco efetiva, porque basta nascer pessoas, basta morrer, basta ter uma mutação que essa imunidade acaba. Tá? Por isso que tem tanta doença aí que a gente sabe que existe desde a antiguidade e ela não desapareceu. Mas, independentemente se ela funcionasse ou não, o que está sendo dito é o quê? O Estado, ao invés de tomar uma posição de proteger a população, usaria a população como escudo. E claro, quem mais seria contaminado seriam as pessoas pobres que trabalham com atendimento, trabalham com lixo, etc, etc, etc. Ou seja, na verdade é usar pobres como escudo. Não à toa você via tantos ricos defendendo isso. Eles, talvez até conscientemente, sabiam que nessa brincadeira, vamos colocar quem não é do grupo de risco na frente. Eles sabiam que mesmo que eles sendo jovens, não era deles que o pessoal estava falando na prática. Era de jovens pobres. A verdade é essa. E é claro, idosos pobres também, porque nunca foi explicado, nem pelo Bolsonaro, nem pelo Boris Johnson, nem pelo Trump, como é que você faria o isolamento de idosos que moram com outras pessoas. Ia fazer uma casa para essa pessoa? Ia fazer um asilo só de idosos? Nunca foi explicado isso. E idosos que precisam trabalhar ainda? Iam receber uma pensão? Iam receber um afastamento oficial do governo? Nunca foi explicado isso, tá? Então a grande verdade era simplesmente lavar as mãos, tá? E deixar as pessoas serem prejudicadas sozinhas contra uma doença que ninguém sabia o que era. Então, até hoje, a gente está ainda descobrindo muita coisa nova sobre o vírus. Apesar que hoje já está muito sólido alguns pontos. Então, essa era a ideia original. Então, veja que, na prática, a ideia original era deixar a população vulnerável à doença. Para que de maneira natural, supostamente, dê certo. Só que vários artigos, não só do Império College, mas vários outros, provavam por A mais B que isso não daria certo. Tá? Sem falar que nós tivemos exemplos práticos. A Itália tentou fazer algo assim, fracassou miseravelmente. Tá? Países aqui na América Latina tentaram, fracassaram miseravelmente. O Amazonas fez isso na prática e fracassou miseravelmente. Teve mais de 3 ondas, foi onde teve mais mortes proporcionalmente, um dos estados que teve mais mortes. Isso com toda a sua notificação, porque teve uma época lá que estava sendo enterrado um monte de gente e nem tinha mais não tinha tempo para saber do que a pessoa morreu. Com certeza era Covid, tá? Etc, 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 etc. Então, tudo isso mostra como era uma ideia absurda. Só que, veja, era uma coisa para toda a população. Então, nesse caso, eu não poderia chamar de genocídio, tá? Eu posso falar de crime contra a humanidade, que ficou com o relatório final corretamente. Só que, vamos mais além. O Bolsonaro não ficou só no discurso a favor dessa ideia. O Bolsonaro, ele agiu de maneira direta a favor dessa ideia. Então ele fez durante todo o governo ações através de decretos, através de portaria, através de discurso, através de movimentos, todo possível para fazer com que as pessoas saíssem da quarentenas fracas que nós tivemos e se expôssem ao vírus. Isso era notório. O ato mais claro dele foi quando ele fez um decreto tornando tudo como prática essencial. O Bolsonaro agiu de maneira intencional para fazer com que as pessoas fossem contaminadas. Veja bem, ele fez isso já tendo todas as evidências teóricas e práticas provando que isso não funcionaria. Isso que eu estou falando já era conhecido antes da CPI, tá? Porque isso era público, primeira coisa. Segundo, também foi feito um trabalho, isso já falei, que até uma das que apresentaram, uma das que fizeram esse trabalho se apresentaram para o Átila, eu acho que é da USP. E nesse estudo eles mostraram mais de 1000 ações oficiais, documentadas do governo a favor da tal imunidade de rebanho, para chegar nessa imunidade de rebanho. Tá? Então veja bem, o governo estava disposto a usar a população num experimento que já era comprovadamente fracassado. Dá para chamar, por enquanto ainda, de genocídio? Não. Mas isso é um crime contra a humanidade. Tá? Ele expôs a população a uma doença com uma tática que ele sabia que daria errado, que na cabeça dele fazia algum sentido, ou que provavelmente era o caso, ele queria fazer isso apenas por uma questão de que
manter seu apoio entre empresários, setores da classe média e setores religiosos fanáticos e de outros grupos simpáticos. Apenas para isso ele quis colocar a população em risco. Só que aí a CPI da Covid foi além. Foi descoberto que aquela clínica de saúde, a Prevent Senior, fez um experimento à lá nazismo mesmo, aqui sem exagero, né? Eles queriam, uma das coisas também importantes sobre o que o Bolsonaro fez, era de usar a cloroquina e outros remédios aí que eles basicamente assumiram como mágicos para criar uma falsa sensação de proteção, de segurança da população, para essa população ter coragem de se expor mais. Só que isso foi além na Prevent Senior, porque eles começaram a usar esses remédios nos doentes, nos pacientes de verdade. Muitas vezes sem explicar para os pacientes, mesmo sem avisar os pacientes que isso estava acontecendo, e sem muitas vezes fazer o tratamento correto. E muitos pacientes estavam em condições muito debilitadas, não poderiam ter um remédio que afeta o fígado, por exemplo. E foi também retirado oxigênio, foi deixado muitos pacientes morrerem, tá? Então o Prevent Senior fez testes com os seres humanos. Isso é a coisa mais engraçada, assim, irônica dessa história, é que o pessoal do Bolsonaro, e o próprio Bolsonaro falava que tomar uma vacina agora seria ser usado como cobaia. Só que gente dele usou pessoas literalmente como cobaia. E algo que matou pessoas. Oficialmente matou. Para vocês terem ideia, né, Prevent Senior chegou a apresentar um relatório dessa, entre aspas, experiência que eles fizeram. Eles esconderam mortes e mesmo assim, nos próprios cálculos que eles fizeram, ficou claro que não tinha comprovação de que a cloroquina tinha um efeito protetor. E mesmo assim o Bolsonaro apresentou isso como uma vitória, como se fosse prova que a cloroquina funcionaria. Então você vê que nível. Mas veja bem, o que foi comprovado, isso quer dizer, provado não, o que foi denunciado, né, por enquanto está sendo investigado. Pessoas lá dentro que notificaram uma advogada falou na CPI que essas ordens vinham direto de membros do Ministério da Economia. Por quê? Porque eles queriam dar uma sensação de segurança para as pessoas continuarem trabalhando, continuarem exercendo suas funções e assim a economia rodar. Porque se tivesse um lockdown, a economia teria um solavanco, teria um golpe muito forte. Foi o que ela disse, foram o que as pessoas que trabalhavam na Prevent Senior disse. Então, gente do governo está envolvida nisso. E se o Bolsonaro citou esse estudo, mesmo até distorcendo o resultado dele real, né? É mais do que óbvio que o próprio Bolsonaro estava envolvido nisso. É mais do que óbvio que está por detrás disso também aquele gabinete paralelo que era quem realmente auxiliava o Bolsonaro, porque o Bolsonaro escolhia o ministro da saúde, isso antes do Pazuello Quiroga, ele colocava um ministro apenas para fazer bonito, falava, olha, tem um médico, tem alguém especialista em saúde no ministério, mas quem auxiliava ele, quem aconselhava ele, era esse gabinete paralelo, formado por aquela médica que já é considerada uma fraude, aquele doutor da USP, o Wizard, entre outros membros, o filho dele, inclusive, Carlos Bolsonaro, que não entende nada de saúde, tá? Entre outros membros. Pois bem, então, é claro que esse mundo paralelo está por detrás disso, tá? E é claro, provavelmente também o próprio Guedes, porque só se ele for muito incompetente para membros do governo dele, para a pasta dele, agirem num plano, num projeto de testes com pessoas e ele não sabe nada, tá? E claro, o próprio Bolsonaro. Tá? Então, isso que a gente já tem noção. Esse caso de testes com pessoas, não dá para chamar de genocídio, né? Porque o teste não teve a intenção de matar algum grupo específico, mas dá para falar novamente de crimes contra a humanidade. Tanto que eu fiz um texto quando saiu esse caso, que eu fiquei assim enojado, de falar que isso é pior que genocídio. Tá? E eu vou, só para deixar bem claro, porque eu quis dizer que isso é pior. O genocídio, pela definição original e formal, tem o objetivo de destruir uma minoria de um país. Tá? Claro que isso é imoral e absurdo. Não há qualquer discussão quanto a isso. Porém, né, é a minoria. Né? O que o Bolsonaro fez, né, tanto nesse projeto e tanto em todos esses trabalhos, foi conscientemente deixar vulnerável toda a população, inclusive os apoiadores dele, para uma doença mortal, sabendo que morreriam centenas de milhares de pessoas, e poderiam morrer até 1 milhão de pessoas quando se falava isso. Tá? Ele falou, ok, eu não tenho problema com isso. Sendo que normalmente até os maiores genocidas do mundo, oficialmente, claro que na prática eles também eram assim, mas oficialmente eles falavam, não, eu vou querer matar só
o grupo fulano, o povo verdadeiro, o povo superior, a raça ariana vai ficar protegida, né? Não era verdade, claro, mas isso é o discurso. O Bolsonaro tem talvez uma psicopatia tão grande, uma sociopatia tão grande, que ele é capaz de matar todo mundo para se manter no poder, até aqueles que defendem ele, né? Tanto que tem um vídeo aí de pessoas naquela rodinha lá dele, falando que perderam parentes, e ele segura o riso. Se vê ali uma cara de deboche tão grande, uma frieza, ele não mostra em nenhum momento um sentimento ali, nem tenta fingir sentimento pela perda do seu apoiador. Então se vê que ele não tem a menor pena. Faltou ali falar, e daí? Não sou coveiro, né? Faltou falar isso. Então por isso eu digo que é pior que genocídio. Mas vamos lá. Então, novamente, até aqui nós temos provas claras, não tem nenhuma crimes contra a humanidade. Tá? Nesse caso Prevent Senior ainda falta ter uma prova mais clara, né? Tá só contextual, do movimento do Bolsonaro com isso. Mas, claro, a lei é lei, a lei precisa de provas mais concretas, mas para mim é óbvio e ululante que ele estava envolvido com isso. Tá? É quase impossível ele não estar. Tá? No máximo fizeram sem ele saber, mas se ele soubesse, com certeza ele defenderia isso, pelo tudo que ele já mostrou. Beleza, eu estou falando de tudo. E o genocídio indígena? Onde entra nessa história? Pois bem, entre todas essas coisas que eu falei, também estão várias vezes que o Bolsonaro derrubou decretos que falavam sobre dar materiais de higiene para povos indígenas, para fazer campanhas de conscientização com as línguas originais desses povos indígenas. O Bolsonaro facilitou e a gente sabe claramente isso, as invasões a terras indígenas, tá? Apoia assumidamente, não, mas praticamente, bem claramente, milicianos e pessoas que tomam, grileiros, etc., que tomam terras dos povos indígenas. Também facilitou a entrada de pastores que não têm nenhum conhecimento sobre nada em tribos, e esses pastores começaram a divulgar fake news, né? E por fim ele fez campanha e entregou um número gigantesco de cloroquina para os povos indígenas. Então veja bem, o Bolsonaro então não só enfraqueceu as proteções aos povos indígenas, como incentivou que eles tomassem um remédio que não tinha qualquer comprovação, tornando eles ainda mais vulneráveis a uma doença mortal, sendo que já era sabido que os povos indígenas faziam parte do grupo de risco, porque geneticamente os indígenas têm pouco, porque geneticamente os indígenas tendem a ter uma imunidade baixa frente a doenças respiratórias. Tá? Então veja bem, tudo que eu apresentei aqui, pelo trabalho da USP, pelas ações que o governo fez desde o primeiro momento do governo, tá, né? Até antes da pandemia, tá? Por essas derrubadas de decretos, tudo isso é documentado. Por esse incentivo a remédios, né, que não tem pré-comprovação científica, então, aliás, tinha comprovação científica que faziam até mal. Tendo tudo isso, a gente tem claramente o quê? Ações que seriam para destruir uma parte, pelo menos, de um grupo étnico ou racial, que são os povos indígenas. Tá? Né, podemos aqui falar, né, sujeição intencional a grupo a condições de vida com vista a provocar sua destruição física total ou parcial. Tá? Então a gente tem aqui essa parte. Só falta um detalhe, esse detalhe é importante, não vou mentir, que é a intenção. Tá? E aqui, de fato, é um pouco mais difícil comprovar a intenção. E na verdade isso é uma grande crítica que bastante gente faz ao conceito de genocídio, porque ele precisa ser algo muito claro, assim, precisa ter... Existem, assim, a gente sabe na história da humanidade vários casos de genocídio, tá? Tem gente que acha que só judeus passaram genocídio, tá? Não é verdade isso. Genocídio sempre existiu, infelizmente, tá? Mas vários povos sofreram genocídio. Vários grupos, né? Mas o problema é essa questão da intenção, né? Porque, por incrível que pareça, né? Até no nazismo, por exemplo, você não teve um discurso de Hitler falando oficialmente do Holocausto, tá? Você tem lá no Mein Kampf, lá no Minha Luta, precisa de uma solução final. Só que aquilo ali ainda era o embrião, não está bem claro o que seria, né, o que seria feito. Então o Holocausto, e até há poucas evidências, tá, mas poucas, do próprio Hitler, está confundido, do próprio Hitler sabendo o que acontecia no campo de concentração, do que pareça, tá, pra vocês terem ideia. E mesmo assim, a gente sabe tudo que o nazismo fez porque eles documentaram tudo. Tá? Eles tinham até assustador de como eles documentavam bem o que eles faziam com os prisioneiros em campos de concentração e extermínio. Até no nazismo, você vê, a gente, né, às vezes tem gente que tem
as pessoas que querem distorcer isso, tentando negar que houve intenção. Claro que houve, né? Mas se vê que não é de maneira tão fácil como muitas pessoas imaginam. Tá? Então, assim, no caso do Bolsonaro, imagino eu que faltaria aí, talvez, uma declaração, alguma reunião gravada, alguma conversa privada que vazasse, que comprovasse ali uma intenção, ou que pelo menos ele tivesse ciência que ele estava expondo um grupo, uma minoria mais vulnerável naturalmente, e ele soubesse falar assim daí, né? Eu não duvido que em alguma conversa ele tenha dito isso. Só que vale destacar que, por exemplo, a OAB, ela fez uma acusação, tá? Ela enviou uma denúncia à CPI acusando o Bolsonaro de genocídio aos povos indígenas. Então, né, se a OAB disse, né, eu imagino que a OAB, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, saiba mais de direito do que eu e você. Tá? Então, e também uma ex-juíza, né, da TPI, a mesma coisa, entre outros membros, tá? Especialistas, educadores, professores de direito internacional, etc., também concordam. Houve sim genocídio indígena. Tá? Houve pelo menos a tentativa de genocídio indígena. Então, sim, há evidências para isso, tá? Que precisam ser investigadas. Eu vejo que só falta aí, claramente, talvez até tenha, não encontrei, mas falta ainda, aparentemente, a intenção, e é sim um ponto importante, mas do resto nós já temos tudo. Nós temos as ações claras, tá? Conscientes, que levaram que sujeitaram um grupo, uma minoria étnica, racial, a condições de vida que poderiam provocar sua destruição física, parcialmente, pelo menos. Pois bem, então, aí vem aquela questão. Então, será que a CPI errou de retirar isso do trecho? Talvez não. Tá? Talvez não, porque o que o relatório da CPI, na parte das conclusões, é mais uma, digamos assim, uma sugestão ao Ministério Público, à PGR, etc., não necessariamente precisam chegar às mesmas conclusões. Tá? Não precisam, na verdade. Tá? Eles vão pegar todas as evidências, fazer suas próprias investigações e podem chegar a conclusões completamente diferentes. Tá? E é bem normal que a CPI, por ser algo mais político do que técnico, né? Muito mais político que técnico, na verdade, vai ter conclusões que não vão ser as mesmas do judiciário. Tá? Então, por mais que não foi colocado isso, não quer dizer que não vai ser investigado. Tá? Inclusive também porque isso também foi direcionado ao Tribunal de Haia. Tá? Então, sim, o Bolsonaro pode vir ser condenado por esses crimes, né? Ou pelo menos vir a ser investigado por esses crimes. Tá? Agora, se ele vai ser condenado ou não, eu sinceramente não sei, estou ainda um pouco pessimista, né? Porque Polícia Federal, PGR já são bem aparelhadas, Ministério Público um pouquinho, eu não sei, mas ainda tem toda a pressão política, a economia já foi pro saco, mas tá afundando ainda mais, então talvez por pressão, e tudo no Brasil é só política, né? Talvez isso mude, mas vamos ver. Mas por enquanto, do ponto de vista assim, prático, do ponto de vista de questão de provas concretas e públicas, para mim é muito claro, e não só eu, mas especialista de fato no tema, está muito claro que sim, Bolsonaro cometeu genocídio, no caso de genocídio contra povos indígenas, e cometeu crimes contra a humanidade, não só contra eles, mas também contra todos nós, ok? Vale destacar, né, que já existe um outro conceito, que eu acho que talvez defina bem melhor do que seria o que esse governo fez, que é o democídio, tá? Que na verdade era um neologismo, mas depois foi redefinido pelo politólogo, cientista político Rudolf Hummel, né? Que seria um assassínio em massa, um assassínio de várias pessoas feito pelo governo. Tá? Isso inclui também o genocídio. Tá? Então eu acho que a gente pode falar que esse governo ele é democida. Isso inclui o genocídio e também inclui os atos que ele fez contra todos nós. Porque o Bolsonaro, isso tem que ficar muito claro, o governo Bolsonaro, ele não só foi incompetente, ele não só lavou as mãos, ele nos tentou empurrar para o penhasco, para o abismo. Ele agiu a favor do vírus, a favor da contaminação. Isso nunca foi escondido. Tá? Então por isso que ele é um dos piores da história. Nossa. Ok? Ele só não foi pior porque não teve poder para isso. Se tivesse, seria o pior da história, porque aí sim a carnificina seria muito maior. Provavelmente aí talvez o dobro.
Tá? Então acho que a gente tem que ficar muito claro sobre isso. Então a CPI, ela ajudou a fortalecer coisas que a gente já tinha uma certa noção. Claro, como eu falei, tudo isso aqui, porque boa parte do que eu falei já era conhecido publicamente. Eu já falava isso antigamente, mas ficou mais sólido ainda. E eu espero, apesar que, novamente, estou ainda pessimista, mas eu espero que ele seja condenado, não condenado só para a história, mas condenado de verdade, preso, né, e passe o resto da vida dele numa prisão até a sua morte. Tá? Mas vamos ver. A gente não pode deixar isso ser esquecido, temos que explicar isso para a maioria das pessoas. Saber o que de fato esse monstro fez e os apoiadores dele. Por isso que os apoiadores desse monstro são assassinos também, que são coniventes com o democídio. Então é isso. Valeu, falou, dúvidas, sugestões, as fontes vão estar na descrição, podem falar. E nos ajudem, tá? Compartilhando com os amigos, incentivando as pessoas, entre nas outras redes sociais. Mas é isso. Valeu, falou e até logo.